Tudo bem? Opa, boa noite, professor. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Professor, Satisfação. é uma... Aí, ouvindo bem, sim. tudo bem? Eu acho que... espera um pouquinho, vou pegar meu fone aqui, que ele Ah, melhora. maravilha. É. Muito frio em Curitiba? Eu sou de Pato Branco aqui. Na verdade, estou morando em Pato Branco hoje. É. Hoje deu uma esquentada. Tava mais frio, mas hoje deu uma esquentada. Melhor. Tu mora em Pato Branco, me diz uma coisa. Tem um advogado aí, Casa Grande? Casa Grande, que na verdade eu moro em Pato Branco, mas não trabalho aqui em Pato Branco. Ah, tá. Então, Tinha uma empresa, ele foi meu colega de faculdade, a família dele tinha uma empresa, eu acho que tinha ônibus, se eu não me engano, e ele se formou comigo, e a gente nunca mais se viu. Aliás, eu acho que foi um semestre depois. ó, o pessoal já falou aí, professor, que tem sim, tem Tem um, advogado desse nome sim. tem um Casagrande aí que fomos contemporâneos de faculdade. Aliás, na mesma turma, entramos juntos, mas eu me formei um semestre antes do que a turma, dei um golpe na direção, né? Antecipei umas cadeiras, que na época não podia, né? No final, quando eu estava pronto, agora eu tenho que deixar eu fazer a última cadeira, me formar. Mas era um bom menino, né? Muito bom, barbudinho. Eu me lembro disso aí, veja, faz 40 anos. Aliás, Maravilha. 40 anos, 41 anos que a gente se formou, e eu me lembro dele, assim. Depois, nunca mais vi, na verdade, né? E é dessa cidade. De vez em quando eu passei por aí para ir para Foz, ir para alguns lugares por lá. Então eu passava o meu na corrida. Pato Branco. Que maravilha. Professor, Satisfação, é uma enorme professora satisfação, Cláudia. então, conversar com o professor nessa live de hoje sobre as modificações promovidas pelo pacote de crime. Estamos meus sinceros agradecimentos pelo professor aceitar participar desse projeto que eu criei agora há aproximadamente um mês, nesse momento difícil que nós estamos passando de pandemia. Meio despretensioso esse projeto que eu comecei, com alguns colegas mais próximos, e que hoje esse projeto tomou até uma extensão maior do que eu imaginava. Que Vários bom. professores já fizeram lives, colegas, delegados, tem uma agenda para todo esse mês bem grande, que a semana que vem dá continuidade com lei de abuso de autoridade, a aplicação do princípio da insignificância, o professor Fauzi vai falar sobre juízo de garantias. Dá um abraço para o Então, Fausto, um grande professor, querido amigo. eu só tenho a agradecer, inclusive, o senhor que é uma referência, ou talvez uma das maiores, se não a maior referência para qualquer estudo sério do direito penal, e como não podia deixar de ser, também foi a minha maior referência no estudo do direito penal. Inclusive, gostaria até de contar uma passagem de forma bem rápida, para poder aproveitar ao máximo essa live com o professor, que na verdade, apesar de estar hoje em Pato Branco, eu sou do Rio Grande do Sul. Gaúcho? Eu nasci em Caxias do Sul, sou formado pela Universidade de Caxias do Sul. Inclusive, meu pai foi professor lá por mais de 30 anos, foi meu professor também lá. E aí, posteriormente, quando eu me formei, fiz todo o meu estágio com ele no escritório, e aí, posteriormente, comecei a advogar. E quando eu fui aprovado no concurso para delegado aqui no Paraná, lá em 2009, quando eu estava saindo do escritório, a surpresa que ele me fez e o presente que ele me deu de despedida do escritório, ele deve estar aí, deve lembrar, foi uma coleção completa do Tratado de Direito Penal do professor. Então, maravilha, obrigado. lá em 2009, tudo começou lá já, desde a faculdade, e posteriormente na minha saída do escritório já com esse presente. Então, professor, muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, prazer cumprimentar. Já estou vendo gente aí, o Pedro Ivo Veloso, querido amigo daqui de Brasília, a doutora Cláudia Viana Garcia, lá de Salvador, muitos amigos entrando. Por enquanto eu posso ver, depois que começo a falar, eu não enxergo mais nada, né? Daí, o Pedro Ivo está entrando aí, mas estou entrando numa live, então não posso respondê-lo agora. Ele estava fazendo pergunta, depois eu vou responder para ele. Doutor Pedro, uma satisfação muito grande. Doutor Leonardo, eu quero cumprimentá-lo na tua pessoa,
também a tua instituição, a Polícia Civil, cumprimentar o teu pai, agradecer a formação, te encaminhar mal por aí, né? Te presenteando com o tratado, mas é uma honra muito grande, viu, Leonardo? E eu gosto demais da Polícia Civil do Paraná, claro, da minha lá do meu Rio Grande também, tem grandes delegados, e eu vejo vocês e assisti live tua, sem querer, de repente eu entrei, tu estava com outro delegado fazendo, eu achei maravilhosa a live, fiquei encantado com a visão de vocês, com a colocação, assim, extraordinária, assim, a gente tem que divulgar para o Brasil todo. A comunidade jurídica, de modo geral, tem que ter conhecimento assim, da qualidade, da qualificação e da forma que vocês, delegados de Polícia Civil lá do Paraná, veem a função policial e a função do próprio inquérito, como vocês disseram. Depois, de repente, uma semana, 15 dias depois, de repente, eu passo de novo, te encontro, mas daí eu já via, daí eu sabia que tinha, daí eu entrei para te ver, mas eu lá estou nesse horário, se eu tivesse não estiver fazendo live, porque essa é a minha 32ª, né, nesses dias, então eu dou uma passadinha para ver se tem alguma coisa assim da nossa área, alguém conhecido, alguém que a gente gosta para fazer. Então é que nem pobre quando descansa carrega pedra. Mas é um prazer muito grande, uma satisfação. Vamos conversar, bater um papo, falar. Claro que como eu estou fazendo vários sobre o mesmo assunto, é porque são as regiões imensas do país, né? E pegando segmentos diferentes, então repetidamente as coisas. Eu tenho algumas coisas diferentes eventualmente, tem uma dele lá em feminicídio, eu acho que na segunda-feira, aliás, já convido o pessoal para falar sobre feminicídio, o professor Paulo Sérgio lá de São Paulo, vamos falar desse assunto. Mas estou à disposição e, olha, vou ter com a associação de vocês, assim. Eu sou meio suspeito até para falar, porque eu estou tão afeito a vocês, ao trabalho da Polícia Civil lá do Paraná, acompanho de perto, mais academicamente, né, do que profissionalmente. Profissionalmente também, eventual, algum processo lá, mas meus processos normalmente já estão no tribunal quando eu pego lá no Paraná, né. A satisfação, à disposição do amigo aí, dos nossos ouvintes. Obrigado, professor. Em meu nome e também da instituição Polícia Civil aqui do Paraná. Eu vou fazer rapidamente, professor, uma leitura de um brevíssimo resumo aqui do seu currículo. Resume bem, resume bem. Se fosse ler todo ele, possivelmente, em uma live não daria. Não dá, mas, não, doutora Gina. Até dispensa a apresentação, mas só de forma bem rápida. O professor César Bittencourt, então, ele é doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha. Ele é professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, assim como de tantas outras instituições. Ele é procurador de justiça aposentado, advogado criminalista, autor de mais de 30 obras, em especial na área de direito penal, e, com o maior destaque, o Tratado de Direito Penal, esse que eu fui presenteado pelo meu pai. Então, assim, professor, o que eu pensei para hoje? Nós seguimos uma sequência das alterações conforme a gente tem a sequência do Código Penal. Então, nós daríamos início com a primeira alteração no artigo 25 da legítima defesa. A gente sabe que essa alteração causou muita polêmica, em especial no projeto, que tinha uma redação muito, muito problemática, que até inclusive falava que o juiz poderia deixar de aplicar a pena ou diminuir até a metade se o agente policial agisse no excesso por medo, surpresa, muita emoção. E posteriormente, até no Congresso, acabou vindo uma redação não tanto problemática. E aí depois na doutrina acabaram surgindo duas correntes, em especial uma que entende que pouco ou nada mudou, e uma segunda corrente, que eu já adianto que eu não concordo, entende que acabou tendo uma pequena alteração, em especial ali no risco de agressão. Eles entendem que o risco de agressão seria um pouco anterior à agressão iminente. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação à legítima defesa e essa alteração do pacote de crime. Pela satisfação, cumprimentando o pessoal, cumprimentando a doutora Gina, da Defensoria Pública lá do Pernambuco. Doutora Gina, eu vou fazer, já agendei com a Defensoria do Rio Grande do Sul, lá para o dia 29, a doutora Cláudia Garcia, Diana Garcia, uma amiga também. E vendo nomes passando por aí, não poderei cumprimentar todo mundo, mas agradecer a audiência, a companhia. E mais especificamente sobre isso. Vamos no cerne, então, especificamente. Risco de agressão. Ora, em primeiro lugar, risco de agressão, ele não pode ficar simplesmente passar, não é uma questão puramente subjetiva. Não é algo que passe simplesmente pela cabeça do policial, do agente policial que se encontra nessa circunstância. Não.
tem que ter uma realidade concreta. Não pode simplesmente, por um indivíduo estar retendo um refém, que ele se imaginar é risco de agressão. Não, a agressão com o refém já está ocorrendo, já é concreto, já é realidade. Então tem que pensar nesse risco da agressão, não ao refém. O fato de reter uma agressão, o refém já é uma agressão. É muito além do risco, já é uma agressão em si. Mas esse está mais ou menos controlado. Ele está com o refém, normalmente ele quer se proteger. Ele quer assegurar, poder realizar reivindicações, poder chamar atenção, N motivos. Esse risco da agressão, para mim, não passa, assim, da iminência da agressão. É esse o sentido. Não é mais do que isso. Aliás, a iminência da agressão já é bastante questionável, né? Para você examinar, detectar concretamente. Porque considera-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele justa agressão atual e iminente, né? Há direito de ser ou de outro. E, ora, essa agressão atual ou iminente, ela está abrangendo toda essa possibilidade de não agressão atual, mas uma possibilidade de ser agredido. E esse risco de agressão, iminente de agressão, não passa de uma coisa pela outra. Querer discutir o detalhe é que pegar um fio de cabelo e querer dividir em partes ainda. Não tem sentido, não tem significado nenhum. Agora, o importante, o mais importante e o fundamental que tem na atividade policial, você é um policial e eu fui policial, você deve saber disso também, lá no início da minha história, faz muitos séculos, mas tem que lembrar que o policial faz parte da sua atividade de risco. É uma atividade de risco. Sempre há risco de agressão, em qualquer circunstância, tanto que a polícia tem a obrigação de andar armada. Hoje, eu, por exemplo, tenho uma arma, que é uma Glock 38, eu não usava nem quando eu era procurador de justiça. Quando eu era delegado, não tinha essas coisas, não existia. Mas como promotor de justiça, inclusive ameaçado em duas circunstâncias, assim, eu não usava. Não gosto de usar arma. Nunca gostei. Mas o policial tem a obrigação legal. Inclusive pode ser considerado falta disciplinar sair desarmado. Então, por quê? Porque ele vive em risco. A atividade é de risco. E a circunstância para uma legítima defesa, ela não pode simplesmente dizer, o sujeito já está armado, está com o rifle, é um risco de agressão. Isso significa dizer, querendo se autorizar a entrar matando, atirando para matar. Não é isso. Não é assim. E, aliás, não precisaria, para proteger o policial, que precisa da proteção, nem criar uma visão, uma legítima defesa especial. Né? Por quê? Ele tem lá o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Lá ele já estaria protegido. Mas, fora isso, eu sempre admiti, como autor, como pessoa, como procurador, como promotor, como sei lá, tudo que eu fui, como a possibilidade, é claro, que o policial tem essa atividade de risco. É permanente, é verdade. E você tem que ter esta consciência também. Mas isso não autoriza você a antecipar os passos. Então, eu digo o seguinte, que a previsão do artigo 25, definindo a legítima defesa, ela é universal. Ela é universal no sentido de abrangente. Por quê? Ela pega toda e qualquer situação possível da legítima defesa, de legitimar a agressão para se defender. Pois bem, então, para isso, e por isso, eu digo que não há a menor necessidade de você ficar criando legítima defesa especial e específica, né, para determinados setores, para determinados segmentos, para determinada classe, para determinado contexto, nada. Porque essa universalidade da previsão da legítima defesa é uma questão de interpretação. Se você pegar o tratado de outro, pegar, enfim, o manual dos outros, qualquer livro, qualquer especialista vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Pode divergir no detalhe, mas a interpretação dos penalistas, assim, especialmente nesse instituto, é difícil você encontrar divergência, assim, que tenha algum significado. Pois bem, então eu digo que não há necessidade de você trazer, porque já começaram a falar que existe aquela legítima defesa do CAP seria genérica, e aquela do parágrafo único, que não acrescenta nada, não é nada, absolutamente desnecessário, supérfluo, inútil e inócuo. Para mim, é essa a visão que eu tenho. Então, se pode trabalhar sem pensar, sem se interessar, por isso que é um nada jurídico. Então, não vejo nenhuma diferença, para ser bem objetivo da resposta, entre a iminência da agressão e o risco de agressão.
São palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Até porque eu digo que o risco da agressão é menos que a iminência da agressão. Porque o risco da agressão sempre existirá quando você se dirige para uma atividade agressiva, onde há uma contenda, alguém está brigando, está ocorrendo um crime. Então, esse risco sempre existe. Né? Agora, o que precisa ter, além do que isso, e é mais acima de tudo, é que o policial, o agente da segurança pública, principalmente estamos falando para os agentes de segurança, que não é para o policial, no caso da Polícia Judiciária, que é o teu caso, não é para o policiamento da Polícia fardada, extensiva, a Polícia Militar, mas para esse grupo criado como Forças de Segurança Pública. Mas, enfim, mas abrange qualquer um pode ter. Até porque, eu digo, qualquer cidadão, nas mesmas circunstâncias, que praticar, que realizar a conduta, também é protegido pela legítima defesa. Não precisa ser nem policial, nem agente de segurança, nada. Então, eu digo, o mais importante nisso, que eu estava começando a dizer, é que o cidadão policial, agente de segurança, civil, militar, seja lá o que for, do Exército, do Congresso Nacional, do Fórum, qualquer lugar, alguém que está uniformizado e não apenas fardado, ou não, como é o caso da Polícia Judiciária, ele tem que ter o cuidado, ele tem que ter o conhecimento. E, na verdade, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil estadual, seja a federal, se têm esse conhecimento técnico, são altamente qualificados. Mas esses policiais também, outros que exercem outra atividade, também recebem assim, aulas, conhecimentos básicos de direito e, consequentemente, têm essa informação. Então, o fundamental, estava começando a dizer, é que ele tenha consciência do uso dos meios necessários. Mais do que isso, da moderação do uso desses meios. Esse é o problema, esse é o X da questão. E isso é o problema que nos preocupa profundamente. Por quê? Eu digo que essa previsão do parágrafo único, ela é desnecessária, inócua e inútil, não tem o menor sentido para o que fez. Nada, não acrescentou absolutamente nada. É um nada jurídico que só veio para atrapalhar. Por quê? Porque ela tem por baixo uma mensagem subliminar de que o agente de segurança estaria autorizado a matar. Esse é o problema. Esse é o grande significado negativo. Isso aqui, que já é mal feito o policiamento, a instrução de policiamento é péssima, porque normalmente o comandante do policiamento, que são dessas classes policiais ostensivas, normalmente é digamos, um superior hierárquico, normalmente quem dá é um tenente, é um capitão, um major, uma coisa assim, que tem o compromisso disso. Mas mais do que isso, o fato de nós termos no nosso policiamento ostensivo, fardado, é o problema. Porque farda é militar. Porque eles são reservas do Exército. Porque o militar ele é treinado para matar. É treinado para o combate, é treinado para a guerra. E isso não é uma guerra. Isso é uma sociedade livre, sociedade democrática, uma sociedade civil com a sua segurança. Então, o problema do nosso será eterno, que nunca mais, pelos séculos dos séculos, amém, nunca nós vamos conseguir superar esse trauma de ter como o policiamento ostensivo fardado. Por quê? Porque nasceu assim. Porque a força é muito grande, são centenas de milhares no país. Então, e como reserva do Exército, então, tem certos privilégios. Por quê? Nos Estados democráticos de direito, o policiamento ostensivo tem que ser, mas é uniformizado, que não se confunde com farda. Nada contra a farda, nada contra o militar. Pelo contrário, nós precisamos dos militares, precisamos da segurança, a segurança externa, nós temos os nossos exércitos, precisamos de bons exércitos, precisamos de bons militares, precisamos de tudo. Mas cada coisa no seu lugar. É só isso que eu defendo. Mas eu estou conformado, eu sei, já disse, não vai mudar. Não tem como mudar. É uma história que se repete. Nós, gaúchos, tu sabe disso, nós chamamos de Brigada Militar. A briosa Brigada Militar. A Brigada Militar é uma instituição extraordinária, como é a nossa Polícia Civil também. Eu inclusive, até falo com certo orgulho, pois eu tenho uma comenda do Sesc Centenário da Polícia Militar, que aconteceu lá na década de 80, tem que parar para pensar exatamente no dia. Tenho muito orgulho dessa comenda também. Então, é muito respeitoso e é um trabalho bem. Então, nosso interesse, nosso como cidadão, como professor, como doutrinador, como pensador, como tudo, queremos o melhor para a sociedade. Queremos o melhor para a segurança da sociedade. Queremos o melhor para as nossas forças de segurança, seja de que corporação seja, em todo esse sentido. Então, a preocupação, na verdade, é essa
mensagem subliminar e que já está sendo interpretada realmente equivocadamente, era o que eu temia, é o que eu temo sempre nisso, mas é preciso que a gente tenha cabeça, tenha pessoas pensantes, tenha gente boa, qualificada, que pense com a sociedade. E não apenas o sujeito que vem... Lembra aquele caso lá do Rio de Janeiro, de um professor voltando no final da tarde e foi metralhado lá na Zona Sul por 11 elementos da Força de Segurança. Elementos é uma coisa, é um nome que a polícia gosta de falar, assim, o elemento, né? Pois é, por 11 elementos fardados, né, que estavam lá e atiraram mais de 80 disparos por um professor num carrinho simples, que estava ele, o professor, dirigindo, a sua esposa, uma filhinha, um filhinho pequeno e a empregada. Qual é o risco de agressão? Qual é o perigo que isso aí trazia? Então, e mais, ainda que houvesse alguma coisa, precisavam ser dezenas de tiros, disparo de arma de repetição. Então, esta violência é intolerável. Esta violência é injustificável. E tão grave quanto essa agressão praticada por aqueles agentes, que eu culpo mais os comandantes lá, que os ensina, do que quem puxa o gatilho. Porque aquele cara de trás, aquele sim, é o verdadeiro homem de trás, tem que ser responsabilizado nessas circunstâncias. Pois bem, e daí vem o comandante e diz, olha, agiram legitimamente, usaram moderadamente os meios necessários. Isso que eu falo, essa gente não sabe, não tem a menor ideia, não quer saber o que é moderação no uso dos meios. Então, olha, se você dispara dezenas de tiros em alguém desarmado e vem dizer que usou moderadamente os meios necessários, por favor, que ninguém é ignorante. A sociedade sabe que isso não é verdade. Pois bem, então, eu tenho que assim, trazer essa discussão, não é contra exatamente, é no sentido de esclarecer. Precisamos descobrir, precisamos aprender, precisamos querer. E as Forças Armadas, as forças policiais, os contingentes policiais de toda essa segurança têm que ter essa consciência. Evidentemente que quem vai dar policiamento precisa saber, ter um mínimo de conhecimento jurídico. Não pode ser só um brutamontes. Não pode ser. Então, quando o indivíduo faz e pratica a arbitrariedade, pratica o excesso, ele vem e recebe elogios, quando não recebe medalhas. Então, esse é o problema. É tão criminoso quanto o que o indivíduo praticou. Então, é preciso uma consciência diferente. Precisa verificar. Veja o que cometeram praticar nos Estados Unidos. E as pessoas querendo justificar a violência, querendo justificar, querendo proteger, querendo não punir. Essa impunidade da violência policial é que tem que ser combatida. Então, a sociedade brasileira, que normalmente gosta de ver essa violência, porque é nos outros, porque acha que é bandido, que já aconteceu, se não fez, iria fazer, e é isso. Então, a gente precisa ter uma consciência cívica, precisa pensar melhor, nós precisamos de segurança. Não é defender bandido, não é ser a favor de bandido, não é nada disso. Eu tenho a mesma consciência que eu tinha, Leonardo, quando eu era promotor de justiça, quando fui procurador de justiça. Entende? Então, eu tenho essa consciência, esse valor, essa abertura. Tanto que eu falei da pena de prisão, que é a minha tese de doutorado, eu escrevi aqui, eu era promotor de justiça, nem procurador eu era. Então estava na ativa. É uma questão de ter consciência, de formação. Como tu, como delegado, eu sei que tem uma consciência espetacular a respeito do direito penal, do processo penal, dos deveres, das garantias, da tua função, que exerce muito bem. Estou me espechando demais. É que me dá espaço, eu falo. Eu concordo com o professor, que essa redação é completamente desnecessária e, infelizmente, ela só passa realmente essa mensagem subliminar para uma polícia que a gente já tem hoje, que é uma polícia que mais mata e mais morre hoje, a gente tem. É verdade. Isso só vai passar essa mensagem e, na realidade, na prática, pelo menos, não altera em nada o que nós já tínhamos na redação do artigo 25. Concordo totalmente com o professor. E só para dizer, o ano passado eu tenho anotado assim, mataram mais, as forças de segurança mataram 9.804 pessoas, com a imensa maioria de negros. Então são essas questões que a gente tem que pensar, tem que refletir a respeito. Eu acho que teria bom. Eu fui promotor de justiça em Viamão, tu conhece ali uma cidade grande, encostada em Porto Alegre, a divisa lá, fui promotor lá. E naquele tempo que eu fui promotor de justiça lá, o comandante era o capitão, tinha um tenente que era o subcomandante, e ele fazia. Começou, a gente tinha uma relação muito íntima, eu era o promotor da cidade, da Vara do Júri. Pois bem, então eu dava aulas de direito para ele. Ele dizia assim, não, professor, vem aqui, não dá para fazer toda semana? Eu digo, não dá, não tem condição. Cada 15 dias eu posso ir. Então ele dava o policiamento, fazia o policiamento, e eles dois, comandante e subcomandante, ficavam juntos. Eu ia lá fazer aulas de direito, instrução, processo penal, comportamento, postura, então a gente discutia
o assunto. Às vezes questionava, refletia junto, mas aí tinha comandante interessado, tinha gente de boa cabeça, tanto que o subcomandante, depois dos 3 anos depois, é promotor de justiça de Santa Catarina, passou no concurso de Santa Catarina e foi embora para lá, né? Então, é possível? É, claro que é possível. E a gente não ignora a dificuldade das forças de segurança, do pessoal que está na luta, que vai da violência que nós temos, das noites terríveis, né, que acontecem. Mas estamos matando policial de Magé Clara, revide. Não tem como. Quanto mais a polícia mata, mais policial morre também. Então, se transforma numa guerra, você vai ter baixa dos dois lados. Então, essa consciência é preciso ter para dar uma melhorada para as próprias forças de segurança, seja militar, do Exército, da Polícia Civil, da Polícia Federal, seja onde for. São todos, para mim, de modo geral, forças de segurança e que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. E a gente sabe da dificuldade e lamenta profundamente quando ocorre a morte de um policial também em serviço ainda mais. Então, é muito, muito grave, sim. Mas é questão de consciência. Precisa melhorar, precisamos todos melhorar. Verdade, professor. Perfeito. A gente poderia ficar a noite inteira conversando só sobre esse artigo 25, né? Mas infelizmente vamos então tentar já pular para o próximo ponto, professor. Esse artigo, a alteração agora do artigo 51, em relação à execução da pena de multa, na verdade, voltou, ele tem passagens importantes do entendimento do professor, que ficou firme no seu posicionamento. Então, gostaria que o professor falasse um pouco dessa alteração do artigo 51 em relação à pena de multa. Pois é, né? E esse é um tema que muito caro para mim. Eu gosto muito do tema. E eu lembro, só vou contar rapidinho, aí eu estudar a pena de multa. Quando recebi um livro do Damásio, tinha 3, falecido Damásio, meu querido amigo saudoso, tinha 3 páginas sobre a multa. E um professor lá da URGS, era professor da PUC, foi organizar um congresso lá, um seminário. Aí, escolhemos tudo, depende de bom. César, ele era o dono, era na federal. César, tu vai falar sobre a pena de multa. Eu digo, pena de multa? Tem 3 páginas. Se vira. Você não é professor? Você é pesquisador? Então escreve. Arruma. E era muito meu amigo, e ao mesmo tempo a gente fazia muita coisa com o outro. Pô, eu tive que escrever. Eu fui, pesquisei, né? E eu escrevi 21, 22 páginas sobre pena de multa. E 90% de pena de multa que eu tenho no tratado, no livro, foi daquele trabalho que eu fiz naquela época. Então, é importante, sim, o tema. Não tinha nada escrito. Tinha um artigo de um procurador lá do Rio de Janeiro, que é aposentado há muitos anos, que eu vi aquilo e me deu também inspirações na coisa. Mas veja bem, então, a questão está no sistema adotado pela Reforma Penal de 84. Não tem mais ao lado de cada crime pena de tanto a tanto e mais tanto a tanto R$1.000 de multa, como tinha antigamente, não. Então, ele mudou desse sistema antigo do Código 40 para o sistema Dias-Multa. Ora, mas o problema do sistema Dias-Multa começa assim pela paternidade. Os caras dizem, olha, o sistema é nórdico. Então, eu digo, não, mas como nórdico? Então, vai e faz a pesquisa, você olha lá no artigo 55 do Código Criminal do Império de 1850, lá escrito, sistema Dias-Multa. No Império, lá em 1830. Ou seja, já atribuem o sistema nórdico a um anteprojeto do Tirran, que escreveu lá sobre o sistema Dias-Multa em 1916, quase um século depois, 86 anos depois. Então, logicamente, não pode ser aquele o pai do sistema Dias-Multa. E tem uma catedrática, Inqueri Antila, que é nórdica, e ela diz que o sistema de Dias-Multa não é nórdico. E se dissesse, estaria mentindo, ou estaria errando, porque, na verdade, eles não conheciam. Pois bem, então, na realidade, esse nosso sistema foi adotado no Código de 1990, de 1830, foi mantido no primeiro Código Republicano de 1890, foi mantido naquela consolidação das leis, tá? Foi mantido no projeto, o natimorto projeto do Código Penal de 69, ficou 10 anos em vacatio legis, não entrou em vigor. O único diploma legal codificado brasileiro que não adotou o sistema de Dias-Multa foi o nosso Código Penal de 40. Mas como o brasileiro tem memória curta, não vou ir atrás e disse bobagem. Mas, enfim, está recuperado isso aí. O que aconteceu? Ocorre que, adotado o sistema lá em 84, entrou em vigor em janeiro de 85, mas tinha um problema, porque na previsão do Código Penal, foi mantido na reforma de 84,
Se o indivíduo não pagasse a pena de multa, ela era convertida em prisão. Ora, se tem uma pena de multa, e tem multa isoladamente, por exemplo, é exatamente porque é uma infração que não precisa, que não cabe, que não suporta, não comporta pena de prisão. E acontecia essas miserabilidades, normalmente, claro, para pobre. O indivíduo que não podia pagar a pena de multa, que era irrisório, que era insignificante, e mesmo assim não podia pagar, evidentemente que sobrava, como sempre, para o pobre. Então, daí, com base nisso, para impedir essa violência continuasse acontecendo, que não adianta se falar, olha, doutor, não aplica, esse cara não pode pagar, não pode ir para a prisão, não, é lei. Bom, então tá. Então surge a lei 9.268, em 96, e mudou esse artigo 51, dizendo que transitada em julgado, a multa passa a ser considerada dívida de valor e sendo aplicada as normas legislativas relativas à dívida ativa, inclusive causas interruptivas suspensivas da prescrição. Bom, daí criou o caos. A partir daí, houve gregos e troianos, né? Nunca mais se beijaram. Então, o pessoal, todos, claro, foram para um lado, evidentemente, disseram, não, é dívida de valor, então tem que ser um programa da Fazenda Pública. Manda para a Fazenda Pública executar. E mais, tem que escrever em dívida ativa, está na lei. Pois é. Digo, não é assim, na verdade, minhas considerações continuam as mesmas até hoje. Pois bem, daí falo com o procurador da Fazenda Nacional, que é o único que pode escrever qualquer débito em dívida ativa. Diz, olha, desculpa, eu não posso escrever, porque tem números clausos, tem uma relação na lei, entre as quais não se encontra pena de multa, condenação de crime. Não dá. Pois bem, eu mantive esse posicionamento e agora surge essa lei. Então, dentre tantas outras coisas, a lei 13.964, sobre o artigo 51, já acrescentou uma expressão. Transitado em julgado, a multa será da competência do juiz da execução penal. Só isto. Bota uma via entre vírgula e bota ali. E o resto disso continua igual. Considera-se dívida de valor, aplica-se as normas relativas à dívida ativa e normas, inclusive, interruptivas suspensivas da prescrição. Exatamente igual ao artigo 51 de antes. Só acrescentou será da competência do juiz da execução penal. Coisa que eu disse sempre a vida inteira. Então, mas não é por ser teimoso eu sou, mas eu sou razoável, sou sensível, sou brigão também, né? E eu tenho razão, eu tinha razão. Então falei, nunca adotaram, nunca fizeram. Tipo, o meu tratado está lá e diz, ó, o pessoal não aceita, o pessoal não tá. Pois bem, então, a partir de agora, não tem desculpa. O legislador teve essa preocupação, acrescentar só isso. Eu até brinco, acho que tu já ouviu eu brincar com isso. Olha, o sujeito que fez esse projeto, ou foi meu aluno, ou até estudou pelos meus livros e adotou a ideia. Porque não tinha mais, só tem o Juarez Cirino aí do Paraná que pensa assim, que pensava, que escrevia assim como eu, né? Pois bem, então, essa é a questão. Agora não tem desculpa. Mas ainda assim, o Rogério Santos, um dia nós fizemos uma live lá atrás, uns 2 meses, disse assim, se for, e a pena for irrisória, estão falando assim, a gente não pode mandar para a Fazenda Pública. Por quê? Porque o Ministério Público tem muito trabalho. E vocês acham que lá na Fazenda não tem? Eu estou brincando. Claro que o Ministério Público tem trabalho demais. A polícia tem muito trabalho, você sabe disso. Todos têm. E lá também não é só uma questão de ter ou não ter mais trabalho e não ser, ou deixar de ser irrisória. É uma questão de competência. É legal. Agora, não tem desculpa. Não pode dizer, mas tá bom. Então, não tem desculpa. Se for irrisório ou não for irrisório, ela continua igual da competência do juiz da execução penal. A questão é executar isso, por vezes, o trabalho é mais desgastante, é mais caro do que não cobrar. E mandar para a Fazenda Pública nessas circunstâncias, tem que lembrar que as normas de segurança lá da Fazenda Pública só executa acima de 20 mil. Então, não adianta mandar para lá porque não tem funcionamento. Mas, enfim, então, esse aspecto, para mim, foi extremamente relevante, né? Porque era injusto, em primeiro lugar. É lógico, até escrevi esses dias, saindo uma coisa meio sorrateiramente, mas a partir dessas multas absurdas que acabaram dando a partir dos crimes do colarinho branco, então passou a ser interessante, né? Você também trabalhar com a execução da pena de multa. Pois bem, essa questão para mim é mais importante, mais interessante do que qualquer outra coisa. Então, porque eu falo demais sobre o assunto, então eu teria que falar uma coisa interessante, que é como executar a pena de multa. Porque não adianta aplicar...
Eu poderia só fazer um questionamento rapidinho. Eu vi uma divergência na doutrina e eu queria saber a opinião do professor. Ali no final de 2018, se não me memória, foi no dia 13 de dezembro, o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 3150, onde ele entendeu que a legitimidade então seria do Ministério Público, mas se o Ministério Público não executasse a pena de multa no prazo de 90 dias, surgiria uma legitimidade subsidiária para a Fazenda. E após a alteração do pacote anticrime, a doutrina meio que se dividiu ali, entendendo alguns se permaneceria, após a alteração do pacote anticrime, essa legitimidade subsidiária após 90 dias. Não tem sentido, não tem o menor sentido. Aliás, nesse sentido, aliás, o Supremo errou. Vou repetir. O Supremo errou feiamente, grosseiramente, porque não tem sentido, porque não refletiram a respeito da natureza da pena de multa. Essa pena de multa, consequência do crime, não pode ir para a Fazenda. Por quê? Porque ela, dívida de valor ou não, ela continua sendo consequência jurídica do crime. Essa é a questão. Como consequência jurídica do crime, se antes não tinha, e tinha, você estava implícito, as pessoas não vinham, ela é competência do juiz da execução penal. Não pode ir para lá, não tem sentido ir para lá. Claro que no passado o STJ chegou até sumular a competência, equivocadamente, né? Então, agora não tem razão de ser. O Supremo vai ter que rever isso. Mas o Supremo tinha um entendimento no começo e depois nessa... Foi uma DI? Coisa, como é que é? Foi uma DI. 3.050, né? 3.150? Isso. Que o Supremo veio, então ele reformou a posição. Mas ainda assim continua a parte errada, não tem sentido. Não tem porquê, não tem como. E, aliás, porque agora está claro que a multa é a competência da execução penal e não executar aquilo que é pequenininho, que não serve, não adianta mandar para a Fazenda. A Fazenda tem seus próprios limites, não vai executar. Então, eu acredito que o Supremo sensatamente vai revisar esse entendimento, revisará essa posição. Mas tem uma coisa que ainda, antes de falar da aplicação da pena de multa, eu queria falar, por exemplo, eu acabo esquecendo, que tem uma coisa extremamente interessante também, Leonardo, que é a prescrição da pena de multa. Então, começar a dizer bobagem, que é 5 anos, lá na Fazenda, não sei o quê. Nada disso. Não tem que inventar. O direito penal não permite as invencionices. Tem que respeitar o texto legal. Nós temos combinação de pena e tipificação de crimes. Isso é legal. Isso é do Código Penal. Isso é direito penal punitivo. Não pode ficar fazendo invenção. O que acontece? A prescrição da pena de multa está lá no artigo 114 do Código Penal. Continua em vigor. E o inciso 1º desse artigo 114 diz que pena de até 2 anos aplicada isoladamente de fora única e que está para ser executada, prescreve em 2 anos. Isso é lei. Não tem invencionismo, não tem criatividade, não tem... Quer dizer, eu vou fazer uma interpretação para ampliar a punibilidade. Desde quando o direito penal permite esse tipo de coisa? É ingenuidade ou maldade. Eu acho que é mais maldade que ingenuidade. São pessoas desse nível não têm ingenuidade, têm maldade, ou não. Por quê? Ora, a pena de multa, se você realmente a prisão isolada, é de 2 anos. Mas para os operadores do direito, nem devia dizer isso, né? Mas vou dizer. Não, devia dizer. Então, os operadores do direito têm obrigação legal. A lei diz. A execução da pena de multa é de acordo com o artigo 164 da LEP. Está lá escrito. Citado o réu para pagar ou nomear bens a penhora no prazo de 10 dias. Quer dizer, aquele artigo do Código Penal fala que o juiz dá a sentença para o réu pagar a multa espontaneamente, voluntariamente, se ele quiser, se comparecer, compareceu. Mais. Agora, não pode nem ser intimado. O Ministério Público não pode dizer, olha, intime seu réu para ver se ele paga a multa. Não, senhor, isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. Tem que fazer como determina a lei, como lá no processo civil. O artigo 164 diz que você faz uma petição inicial, pede a execução, como no processo civil, pede para citar o réu para pagar a multa no prazo de 10 dias ou nomear bens a penhora. E é assim que funciona. Pois vai demorar? Isso é outro problema. Isso é lei, é garantia do cidadão. Eu não posso criar minhas próprias leis. Então, essa forma de execução é ali. Então, os 2 anos realmente prescrevem em 2 anos. Então, eu digo o seguinte, o Ministério Público lá da Vara, quando se sentir que está se aproximando aos 2 anos, lá com 1 ano e 10 meses, 9 meses, 11 meses, pegue e faz a citação. Faz a petição da execução e pede para citar, para nomear ou pagar. Pois bem, daí ele renova.
eu digo o seguinte, isso é criação minha, criação minha não, isso é construção minha de procedimental. Por quê? Porque você vai ter que cobrar, e enquanto você está executando a pena, não prescreve. Tanto que o indivíduo fica 20, 30 anos lá cumprindo a pena, e durante esse período não corre a prescrição. Por quê? Porque a pena está sendo executada. A mesma coisa, você entra com a citação do indivíduo para pagar a pena, você renova, você vai ter mais 2 anos para citação. Se o processo funcionar normal, enquanto estiver andando o processo, com recurso, sem recurso, ou mais recurso, ou menos recurso, essa prescrição não está correndo. Agora, como a prescrição, o fundamento político da prescrição é a inércia do Estado, se ficar parado esse processo de execução por mais de 2 anos entre um ato e outro, está prescrito. Por quê? É a inércia do Estado. Agora, pois é, então você pode prolongar, você pode fazer isso, não está nos meus livros, mas estará na próxima edição. Eu não tinha pensado nisso, não tinha coisa, então, não pode ser. Mas como tem o dever, tem a lei, tem a previsão, o cara vai executar. Durante o processo de execução, andando normalmente, não corre a prescrição. Vai correr depois. Ou se durante os atos procedimentais, se ficar inerte, ficar parado entre um ato e outro por mais de 2 anos, daí tem que admitir uma prescrição intercorrente ou alguma coisa do gênero. Tá? Na minha avaliação. Isso aí vai por uma próxima. Mas o que eu queria falar aqui mesmo sobre a pena de multa, desculpa, Leonardo, é sobre a execução da pena de multa. Que eu sempre sustentei isso, nunca foi observado. Eu digo, Leonardo, que a aplicação da pena de multa no sistema dias-multa, ele é o sistema, não porque é o dia-multa, porque vem toda uma construção junto, não é só dia-multa. Tem um sistema. Pois esse sistema dia-multa também estabelece seu próprio sistema trifásico. Para aplicar a pena de multa, eu não posso calculá-la de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Para os alunos, esse artigo 68 do Código Penal faz uma previsão lá, então, de 3 etapas. Por isso se diz trifásico. Na primeira fase, examina o artigo 59, que são as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, vai examinar as agravantes e atenuantes, se houver. E depois, a terceira fase, as causas de aumento ou diminuição, que também são chamadas majorantes e minorantes. Para os alunos, só para saber que majorantes e minorantes são diferentes de qualificadoras. Por quê? Porque a qualificadora é um novo tipo penal, um tipo derivado, que tem novo parâmetro de mínimo e novo parâmetro de máximo. E as majorantes não têm, e as minorantes não têm esse mínimo, esse máximo estabelecido, como se fosse um novo tipo penal. Tinha um penalista que fazia essa confusão, não gostaria de fazer o nome, mas para lembrar, para vocês não me dizer, mas fulano disso, sei que diz. Quem dizia isso, fazia essa confusão e não fazia essa diferença era o Mirabete. Mas o Mirabete, que Deus o tenha, né, não atrapalha mais. De qualquer forma, vamos, com o devido respeito, né, vamos ver então a metodologia do sistema trifásico para a pena de multa. Está no Código. Para fazer esse exame, a gente examina o artigo 49 e o 60 e os seus parágrafos. É o seguinte, o artigo 49 estabelece, no capítulo 49, a quantidade de dias multa aplicável. E estabelece lá com mínimo de 10 e o máximo de 360. Esse é o parâmetro legal fixo para o Código Penal e os outros crimes normais, de modo geral. Lembrando, cara, o que eu não vou poder falar, fazer a ressalva que existem algumas leis extravagantes que estabelecem a sua própria quantidade de penas, a sua própria quantidade de dias multa. Então, é uma pena que não deveria ocorrer, cria um pouco de problema. Mas a previsão legal do Código aplica-se a todas as demais leis que não têm uma previsão específica sobre isso. Pois bem, então nessa primeira fase, nós encontramos a quantidade de dias multa entre 10 a 360. E para fundamentar esse início, essa quantidade de dias multa, no primeiro momento, então a gente vai examinar as circunstâncias judiciais do artigo 59, as agravantes e atenuantes, se existir, se houver, e mais as causas de aumento e diminuição. Então, nesta avaliação de todos esses aspectos que formariam o sistema tríplice lá do artigo 68, elas são analisadas todas para fixar a quantidade de dias multa, entre 10 e 360. E é só nessa primeira fase, só nesta operação, que se estabelece, se examina a quantidade de dias multa.
Vamos imaginar, hipoteticamente, Leonardo, que a gente tem, assim, um crime grave, uma corrupção, um peculato, sei lá, mais ou menos assim, praticado por um empresário com um poder aquisitivo, com capacidade de pagamento. Então, bom, esse crime é grave, é considerado grave, tá bom. Vamos fixar, hipoteticamente, 100 dias multa. Então, 100 dias multa, amigo, são 6 salários mínimos. Se eu botar os 100 dias multa, que eu vou botar o mínimo que eu vou chegar lá, 100 dias multa é uma quantidade muito grande para avaliar. Pois bem, então temos 100 dias multa, agora nós vamos para a segunda fase da pena de multa. Nesta segunda fase não se fala mais na quantidade de dias multa. Nem que tenha agravante, nem que tenha atenuante, nem que tenha caso de aumento, nem que não tenha caso de aumento, nada disso. Não se fala em qualificador, o qualificador já os parâmetros são outros. Já começa de outro, é outro tipo de crime. Mas a aplicação da multa é o mesmo sistema. Pois bem, então nesta segunda fase, a gente só vai avaliar as condições econômicas do cidadão, a capacidade financeira dele. Então tem que analisar, nessa circunstância, só o poder aquisitivo, a capacidade de pagar, o quanto ele poderá ganhar, em média, por dia. Então, nesse cálculo, o juiz está autorizado. Por isso que no interrogatório, o próprio delegado às vezes pode perguntar, mas o juiz tem que perguntar, deve perguntar, qual é a provisão. O que é que o senhor faz? Não sou fiscal de renda, mas eu gostaria de precisar saber mais ou menos o que o senhor ganha por mês, por dia, como é que é. Tá? Isso faz parte da instrução criminal. E se não tiver, eu acho até que o juiz pode se informar, pode até informar para a Receita, se pode saber o ganho dele, a capacidade. Não precisa entrar no detalhe, que daí está violando o sigilo fiscal. Pois bem, para isso, para poder fixar, então, o valor do dia multa daqueles entre 10 a 360. No nosso caso hipotético, a gente falou em 100 dias. Mas o parágrafo 1º desse artigo 49 diz que o mínimo do dia multa é 1/30 salário mínimo, porque ele tem esta base. Porque eu preciso verificar, então, exatamente o quanto ele ganha por mês, o quanto ganha por dia. Como são 30 dias, pois é, então tem que ser um mínimo de 1/30 salário mínimo, segundo esse parágrafo 1º do artigo 49, e o máximo de 5 salários mínimos. Então, há um universo bom para o valor do dia multa. Olha, 5 salários mínimos de multa para um crime aí que alguém cometeu, já pesa. Só tem que levar em consideração, tem um outro dispositivo lá, legal, diz que essa multa não pode influir ou impedir a sobrevivência do indivíduo, dos gastos para a manutenção da sua própria família. Então, tem que ser reservado essa necessidade. Então, nesse aspecto, nesse segundo aspecto, nessa segunda fase, não se perquire de gravidade do crime, das agravantes, atenuantes, caso de aumento, nada. Isso já foi lá na primeira fase, quantidade de dias multa. Então, vamos imaginar para esse cidadão, digamos assim, um empresário com bom poder aquisitivo, isso aí, vamos aplicar nele 5 salários mínimos. Isto é o máximo permitido aqui nessa fase do artigo 49, parágrafo 1º. O valor do dia salário mínimo, o valor da pena é o máximo de 5 salários mínimos. Aplicamos os 5. Bom, então 5 salários mínimos em 100 dias, amigo, dá 500 salários mínimos. Dá 500 e poucos mil, porque é 0,45, né? É 1.045 cada um, então dá os 1.500 e poucos mil de multa. Mas é isso na segunda fase. Daí tem uma terceira fase, que é como lá parecido com lá no sistema trifásico da pena de prisão, que ele pode também fazer um acréscimo, se houver majorante ou minorante. Aqui, não. É se houver capacidade de pagamento para mais, ele pode. Então, lá no parágrafo 1º do artigo 60, está dito lá, se a multa aplicada da forma como fizemos aqui, nesse parágrafo 1º do artigo 49, nessa segunda fase de análise, diz o julgador, diz a lei lá, parágrafo 1º, que o julgador poderá elevar até o triplo. Fica grande, né? Ou seja, não é para triplicar, mas você pode duplicar, você pode aumentar em 20%, 10%, 30%, 40%, 50%, quanto achar conveniente. Pode até duplicar, mas o limite legal é triplicar. Vamos imaginar que o nosso exemplo dado aí, para esse indivíduo, empresário do crime de peculato, de corrupção, que a pena é a mesma, já vamos ter que aumentar. Vamos triplicar. Vou triplicar essa pena de multa. Ou seja, daí o dia multa passa a ser de 15 salários mínimos.
15 salários mínimos é muita pena para um crime normal, por exemplo. Ou seja, muita gente não tem condição. Então, você tem que observar a capacidade dele. Essa triplicação, essa terceira fase, só existe para quem pode, para quem precisa ser mais punido e tem capacidade de pagamento. Daí, eles podem levar nisso, atingem mais ou menos 1.500 salários mínimos, que dá mais de 1,5 milhão de multa, que é muito dinheiro. Claro que ele... E outra coisa, essa multa, repetindo, não é automática, tem que ser executada. Claro que ele lá na sentença já, ele é citado, intimado, inclusive para pagar a multa. Mas essa intimação lá da sentença, prevista no Código Penal, é uma intimação para pagamento espontâneo. Se ele quiser, ele vai, pode até pedir parcelamento, se não quiser, não vai. O Ministério Público tem que executar. Nada impede, evidentemente, que o Ministério Público, falando com eles, vai pagar, quer pagar, a gente pode fazer isso. Não, me cita, me executa. Então, o Ministério Público tem que executar de acordo com o artigo 164 da LEP, 164 a 169. E a partir de citado e não pago, bom, daí você vai ter que executar. E daí prossegue, diz a lei, a previsão do processo civil. Ou seja, uma execução normal. Então, vejamos, é bastante interessante? É, claro que é, mas tem que respeitar a ordem jurídica, tem que fazer de acordo com a previsão legal. Então, eu falei da prescrição também, eu acho que da pena de multa, do modo geral, o mais importante é isso aí. Ótimo, professor. As pessoas estão maravilhadas com essa aula que o professor... Ninguém está me jogando pedra, não? Não, tá todo mundo maravilhado. E, professor, infelizmente, nós estamos quase aqui na reta final, aqui faltando 8 minutos para encerrar a live. Eu só gostaria de fazer, então, o último ponto, de forma bem rápida. Esse artigo que eu considero ele um dos mais problemáticos, que é a alteração do artigo 75, o aumento do máximo do governo da pena de 30 para 40 anos, num país como o nosso, com uma realidade de mais de 800 mil presos, com um déficit de mais de 300 mil vagas, onde a Suprema Corte declarou que o nosso sistema carcerário é um estado de coisas inconstitucional. Ainda as pessoas têm a coragem ou a cara de pau de dizer que ainda é necessário aumentar o tempo máximo de cumprimento, quando eu acho que o ideal seria até a gente pensar em diminuir. Reduzir. Eu gosto sempre de destacar nas minhas aulas, professor, uma fala do professor Maurício Ditter, que ele fala que hoje no Brasil está em curso o maior crime contra a humanidade dos nossos tempos, hoje, que é o nosso sistema carcerário. Então, se o professor dar rapidinho a opinião do professor em relação a essa alteração, a gente tem aí os últimos 7 minutos, aí o senhor pode fazer algumas considerações e já quiser também as considerações finais também. Olha, é um absurdo, é uma coisa ridícula, absurda, porque se não tivesse conhecimento do caos que é o sistema penitenciário brasileiro, que é uma pocilga, que é uma violência, que é uma fábrica de delinquentes, que é a produção de membros das organizações criminosas, o Estado contribui com isso, porque é dominado pelas facções, o indivíduo entra lá, ele tem que optar, ele não vai sobreviver se não optar, e quando sair de lá, ele vai ser um soldado das facções, quer dizer, o Estado contribui com a formação das facções. Parece que não enxergam isso. Só que gente cega, como o sujeito que andou por lá, é que cria esse tipo de situação. Pois bem, o que é que acontece? O argumento, a justificativa trazida para aumentar esse absurdo de pena, não é só 10 anos, é 1/3 do limite permitido de guerra, né? Esse é o percentual que a gente tem que verificar. Porque, como diz o IBGE, que o cidadão tem uma probabilidade de vida maior, é uma expectativa de vida maior, não é uma probabilidade. Nem probabilidade falou, foi eu que errei agora. Falei em expectativa de vida maior, e então vem os burocratas aqui e dizem, não, também se ele tem uma expectativa de vida maior, também ele tem condições de ficar mais tempo aprisionado, encarcerado. Só que não tem nuances que o próprio IBGE não examinou, não verificou, e é para outras circunstâncias, não é para o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, no caos, na miséria, na podridão, que é na violência de toda sorte, de todo ano, o indivíduo não sobrevive. O indivíduo não vive 25, 30 anos dentro da prisão. Não existe velhinhos nas prisões, em nenhum lugar do mundo. Exatamente porque não é um lugar próprio para se viver. Não tem como viver. E esses aspectos não foram examinados. Então, apressadamente, que eu tenho que falar por causa do nosso tempo, pelo seguinte, nós temos mais, Leonardo, uma coisa, além de toda essa violência em si mesma,
Nós temos um outro aspecto que eu considero importante, por isso, ao invés de aumentar, deveria diminuir, considerando hipoteticamente, é a velocidade, perdão, das transformações sociais, das transformações tecnológicas. Imagina assim, você deixar um indivíduo afastado da civilização, porque fica afastado, 20, 30, 40 anos. Ele não vai saber andar na cidade. Não tem. Então, essa transformação, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, é tão veloz, tão absurda, tão rapidamente, parece um supersônico, que não dá para fazer. Imagina 10, 20 anos atrás, como é que a gente andava em termos tecnológicos. Imagina a nossa comunicação. O ano passado, a gente teria condições de estar conversando aqui? Não, nenhuma possibilidade. Então, esta rapidez das transformações todas recomendaria que o indivíduo ficasse menos tempo fora da realidade social e longe da sociedade. Por quê? Porque é demais. Então, ao invés de aumentar um terço, diminuísse um terço, de 30 para 20 anos. Até porque seria, no mínimo, um compromisso com o bem-estar, com a humanidade, com a humanização, porque já que não quer e não consegue melhorar o sistema penitencial, não tem condição de deixar ele, pelo menos, habitável, então, pelo menos, que diminua a capacidade, o tempo de ficar fora. Reduziria para 20 anos. E 20 anos, eu ia ficar 15, 20 anos preso, é uma eternidade. Uma eternidade. Então, eu tenho muitos argumentos. Quantos minutos eu tenho? Disponho. Uns 3 minutos. 3 minutos. Veja bem, então, eu lembro que na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, lá em 45, um soldado japonês se perdeu, desapareceu. Foi dado como morto, não foi localizado. E depois, 30 anos depois, ele foi localizado. Ele tinha sido perdido na mata, naquele tempo lá. E não tinha a menor noção, nunca mais se encontrou. E quando encontraram, eles disseram, e a guerra? Ganhamos a guerra? Eu disse, não, a gente perdeu. Perdeu, mas está tudo bem. Passou. Quando ele chega em Tóquio, vai dizer assim, vê tudo aquilo, o progresso da França, mas a gente não perdeu a guerra. Como é que é esse processo, esse progresso todo? Isso no século passado, amigo. De 45 a 75. Você imagina agora, num período dessa forma, desse jeito que nós estamos, com todos esses casos, evidentemente que é uma desumanidade, é um absurdo, é uma brutalidade, é o pior crime, é um crime contra a humanidade que se pratica. É preciso ter um pouquinho de consciência cívica, melhor refletir a respeito. Não quero dizer, quer perdoar? Não quero. Acho que o criminoso tem que responder, o condenado tem que cumprir a pena, mas a gente da sociedade também teria que ter consciência, os nossos governantes, de melhorar, de tornar menos pior isso, de não ser uma fábrica de delinquente, de não piorar os indivíduos que andam para lá. Porque cada um que vai para lá, com um simples batedor de carteira, sai um bandido de alto coturno, para dizer. Então, essa transformação para pior é que o sistema penitenciário não poderia patrocinar. E a consciência recomendaria que a gente construísse melhores locais, ampliasse as vagas. Nós temos mais de 900 mil presos e estão faltando mais de 300 mil vagas, se diz. E com esse aumento de 1/3, nós vamos ter que aumentar esse 300, mais 100 e poucos de carência de vaga. Porque 1/3 a mais de tempo na prisão, 1/3 a mais de vagas necessárias. Se tinha 300, nós vamos precisar de 400 e poucos mil de vagas. Então, essas questões são importantes refletir. Claro que o bandido tem que responder, o cidadão condenado tem que cumprir a sua pena, mas o Estado tem a obrigação de dar condições menos desumanas, menos violentas, e que não seja uma fábrica de delinquentes. Senão não adianta a gente estar chovendo no molhado. Eu quero agradecer, Leonardo, o prazer, a satisfação que você me deu, de conversar contigo, a satisfação ainda de saber que tu é gaúcho. Gaúcho é muito bairrista, né? A gente também sabe que é outro país, um país à parte. Mas a gente está por aí, é brasileiro acima de tudo. Nós formamos trincheira lá com os paraguaios, os argentinos e uruguaios, que são os povos também que a gente convive muito bem, graças a Deus, né? Eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram, que estão aí falando, pedir desculpa, porque o César está se repetindo. Eu acho que tem uma certa vantagem, pequena vantagem, que eu nunca digo a mesma coisa, né? Eu falo sobre o mesmo tempo, um pouco diferente, pelo menos para não cansar. Uma satisfação, uma boa semana para todo mundo. Eu estou cansado, olha, é o seguinte, passou uma filha minha aí. É o seguinte, eu perdi meu notebook. Faltando 15 segundos, professor. Infelizmente, vou ter que... Tá. Perdi meu notebook, estou sem agenda, sem nada. Não sei o que fazer. Os caras têm que me avisar. Quem sabe que tem live comigo tem que marcar. Hoje sou eu, que eu não estou sabendo.